Boa noite. Seja bem-vindo aqui a esse lugar separado para adoração ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença nesse domingo especial, domingo de Páscoa, domingo em que a gente comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Cumprimento você que está pela internet, que Deus abençoe sua vida, obrigado por estar conosco também. Continue nos acompanhando e adorando juntinho com a gente aqui da Igreja Central de Curitiba. Hoje foi um dia diferente, um dia gostoso, um dia em que tinha cara de feriado, e era feriado, né? É feriado. Um domingo diferente, um domingo especial. Acordei, senti um pouquinho como o clima em Curitiba, né? Ele é bem estável. Acordei chovendo, queria ir no parque, só que chovendo, garoando, entramos no carro mesmo assim, fomos com chuva, chegamos lá com chuva e do nada o céu abriu e o sol queimou, tive que tirar a blusa. Bem que me disseram que em Curitiba fazem, né, as 4 estações em um dia só. E foi assim hoje. Mas, diferente de qualquer clima que nós tenhamos sentido hoje, hoje foi um dia especial, porque nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia especial e a nossa reflexão não vai ser diferente. Vamos refletir um pouco sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Páscoa. Páscoa hoje, quando você fala em Páscoa, infelizmente a maioria das pessoas pensam em ovinho de chocolate. É um mercado que movimenta milhões e milhões de reais todos os anos. Muito dinheiro. Mesmo com a crise que o nosso país vem enfrentando, mesmo com as perspectivas de queda nas vendas dos ovos de Páscoa, os mais pessimistas ainda afirmam que o lucro das empresas será muito grande. Ovos de Páscoa, Páscoa. Mas de onde a Páscoa veio? Quando a Páscoa começou? Será que foi nessa história do coelho, essas coisas? É claro que não. A primeira Páscoa ela foi comemorada lá entre o povo de Israel. Você pode recordar um pouquinho da história de Moisés, que ele vai lá no Egito para poder pedir para o faraó e ordenar que ele deixe o seu povo ir embora. E assim que Moisés chega, eles não deixam, o faraó não deixa o seu povo ir, não deixa o povo de Israel ser liberto. E aí Deus fala: Moisés, eu vou enviar pragas para amolecer o coração do rei. E vem praga depois de praga, só que o rei, ele não se amolece. Gafanhotos, doença, sabe, cada coisa terrível aconteceu ali no meio daquele povo, e o coração do faraó não amoleceu, e ele não deixou o povo de Deus sair daquela escravidão. Até que chegou um dia da última praga, a última e pior de todas as pragas. Deus revelou para Moisés que todo filho mais velho daquele povo deveria morrer. É curioso que quando a gente estuda essa história, parece que são só os filhos mais velhos do povo do Egito que devem morrer, mas não, todo filho mais velho devia morrer. Essa era a última praga, exceto se passassem o sangue do cordeiro no umbral da sua porta. E aí os filhos de Israel se salvaram, porque eles fizeram isso. Mesmo se um filho de Israel não passasse o sangue na porta, o seu filho mais velho iria morrer. Quando passava-se o sangue, e com aquilo você dizia que naquele lugar, naquela casa, um cordeiro já havia morrido no lugar do filho mais velho. E quando ali o anjo da morte, assim a Bíblia descreve, chegava numa casa que não havia o sangue do cordeiro, infelizmente, a vida do filho mais velho era tirada. Foi um dia de muito choro no Egito, foi um dia muito triste, mas do lado de Israel foi um dia de libertação e foi um dia feliz. Os filhos de Israel foram poupados, porque um cordeiro morreu no lugar de cada filho mais velho do povo de Israel. A partir daquele dia, eles começaram a comemorar sempre naquela época a festividade da Páscoa, com 2 símbolos. O primeiro, celebrando a libertação dos filhos mais velhos de Israel, o dia em que Deus, através do sangue do cordeiro, libertou da morte os filhos mais velhos de Israel. E o segundo significado é do dia em que Israel foi liberto do cativeiro do Egito. Agora, se você olhar a fundo,
o significado da Páscoa, mesmo antes de Jesus vir, porque eles começaram a guardar desde a saída do Egito, ela apontava para o sacrifício de um cordeiro que salvou os filhos do povo de Israel. Um cordeiro comum pode salvar o filho de alguém? Com certeza não. Aqueles meninos e meninas foram salvos porque aquele cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus que viria a morrer pelos pecados do mundo. E eles continuaram comemorando, e todos os anos comemoravam, foram depois cativos para a Babilônia, voltaram, continuaram comemorando, foram espalhados por várias nações, o povo de Israel, só que eles sempre usavam esse feriado, o feriado da Páscoa, como uma reunião, era um feriado nacional, e os que estavam ali em Jerusalém comemoravam, os que estavam em outros lugares, todos faziam uma peregrinação para Jerusalém, era como um 7 de setembro, um dia da independência, uma comemoração assim que eles levavam muito a sério, o dia da Páscoa. E Jesus escolheu a Páscoa para poder ir e visitar Jerusalém. A escolha de Jesus, ela foi um tanto contestada pelos discípulos, porque foi uma boa escolha, mas por um lado, não foi, aos olhos humanos, uma boa escolha Jesus escolher ir para Jerusalém na Páscoa. Sabe por quê? O povo de Israel, eles estavam sendo dominados pelo povo romano, estavam ali sendo escravizados, se eu posso dizer assim, não eram escravos, mas tinham que pagar impostos para Roma, eles tinham que seguir as leis de Roma, eles eram ali, subjugados pelo governo romano, e eles não aguentavam mais isso. E o contexto histórico, os registros históricos daquela época comprovam que entre o povo de Israel, naquela época já estava tendo muitas manifestações, muitas revoltas, assim como a gente começou a ter esses dias, como teve aqui em março, mas era um negócio pior, era um negócio muito além, tanto é que o próprio governo romano considerava os israelitas como um sério problema, porque era um povo que não parava quieto. Qualquer coisa era motivo para revolta, e qualquer revolta era motivo para uma revolução. E nessa época da Páscoa, pelo fato de virem muitas pessoas de fora, a cidade ficava num clima, a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. Até porque o significado da Páscoa era a libertação da escravidão do Egito, e agora eles estavam, em outras palavras, escravos do povo romano. Então, o próprio significado da Páscoa já era um significado de libertação. O governo romano tinha medo dessa época, porque eles sabiam que qualquer coisa podia acontecer ali, muita gente junta. Os próprios sacerdotes, eles temiam isso também, porque podia acontecer alguma coisa ali. E aí Jesus escolhe bem a Páscoa, um momento em que a cidade estava cheia, um momento em que vinha gente de todo canto para poder ir para Jerusalém. E ele vai. E assim que ele entra nos portais de Jerusalém, já é recebido com festa, já é recebido como um rei, e as ruas começam a gritar o nome dele, e uma festa, um barulho, e isso chamou a atenção de quem? Dos líderes religiosos e dos líderes romanos também. Barulho. O que vai acontecer? E aí Jesus de cara, ele entra na cidade e vai para o templo. Assim como as pessoas iam na Páscoa, iam ao templo adorar, oferecer sacrifício, Jesus ele entra e já vai para o templo. E assim que ele entra no templo, ele vê a bagunça total que ali estava. O templo tinha virado um comércio, pessoas vendendo ali cordeirinhos, pessoas vendendo coisas, e uma bagunça, já era assim, e por ocasião da Páscoa eles vendiam muitas coisas, isso monetariamente para os líderes religiosos tinha muito valor, eles vendiam bem mais na Páscoa. E Jesus chega naquela bagunça, ele fica indignado, porque ele fala, olha, minha casa virou uma casa aqui de um covil de cobras, um lugar onde ninguém pode orar, o que está acontecendo aqui? Ele, ele derruba as mesas e já começa a mostrar um pouquinho do que ele veio fazer. E os líderes religiosos, opa, o que está acontecendo? Os líderes políticos, opa, olha só, o clima já está ficando pesado. Jesus começa a fazer milagres, e ali em Jerusalém ele cura, ele abençoa as pessoas, ele prega, ele ensina, começa a ser invejado, a sua fama já havia chegado em todos os cantos.
Os líderes religiosos judaicos ali, eles não gostavam da bagunça que ele estava fazendo, em outras palavras, e do que poderia acontecer, e eles tentam de todas as maneiras pegar Jesus ali em peças, em palavras, mas tudo isso virava contra eles. Jesus não entrava no joguinho dos líderes religiosos. Até que esses líderes encontraram Judas, um dos discípulos de Jesus, que estava disposto a ajudá-los. E Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. É curioso que esse vende Jesus de Judas, Judas não traiu Jesus. A gente olha assim, às vezes acha que Judas não gostava de Jesus. Na verdade, Judas ele quis dar um empurrãozinho, sabe, em Jesus. Ele falou, não, Jesus ele vai ser um governante, vai ser um grande líder aqui político, então eu vou colocar ele numa situação que ele vai ter que, de um jeito ou de outro, exercer poder e fazer a coisa acontecer. E indiretamente, ele traiu Jesus. E com um beijo, ele fez com que isso acontecesse. Jesus caminha para a morte, convida os seus discípulos para jantar. No meio da janta, ele fala para os discípulos que um deles vai traí-lo. Ele diz que ele vai para um lugar onde os discípulos não vão poder ir. Ele fala que naquela noite, Pedro vai negá-lo 3 vezes e os discípulos ficam sem entender nada. Diz que quer ir no monte orar, convida para irem com ele, e lá ele ora e ele chora sangue, ele soa sangue, literalmente. Medo da morte. Ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele completou dizendo que seja feita a tua vontade e não a minha. Assim que ele termina a oração, Judas aparece, com um beijo aponta quem é Jesus. Jesus é preso, é levado às escuras, às escondidas, para um julgamento totalmente injusto. A maioria dessas coisas foi feita na calada da madrugada, também e principalmente porque eles não queriam o barulho, não queriam a bagunça, não queriam que suscitasse uma revolta. E fizeram tudo ali pela madrugada, pelo comecinho da manhã. Prenderam Jesus, colocaram falsas testemunhas para falar mentiras acerca de Jesus. Jesus foi julgado, foi condenado e não abriu a sua boca. Foi feito o sacrifício, ele foi crucificado. Trevas ao meio-dia. Foi enterrado, na verdade colocado ali no sepulcro de um homem rico. E foi literalmente um momento muito triste para todos os seus seguidores. E eu fico imaginando como ninguém daquelas pessoas que estavam batendo Jesus, como os líderes religiosos que sabiam o Antigo Testamento de cor, como eles não perceberam que ali estava o Messias? Eu fico imaginando até mesmo como os próprios discípulos que estiveram tanto tempo ao lado de Jesus, como eles não entenderam o que estava acontecendo. Hoje a gente olha para a cruz, a gente olha para a história, para a paixão de Cristo, a gente entende muito claramente o sacrifício que foi feito por nós, que tudo aquilo tinha um propósito, só que as pessoas naquela época, os próprios seguidores de Jesus, os próprios líderes religiosos, não entenderam nada. E eles tinham motivos para entender. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, dezenas e dezenas do que a gente chama de profecias messiânicas eram ditas, falando qual seria o papel e o que aconteceria com o Messias, o Cristo, quando ele fosse enviado. E todas essas profecias se cumpriram com a vinda de Jesus. Eu separei algumas para você perceber como aquele povo ele teve acesso à informação acerca do que aconteceu ali. Abre sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 11, no verso 12. Olha só, Zacarias, capítulo 11, verso 12. Olha só o que está escrito aqui. A primeira profecia messiânica das que eu separei, são muitas, separei apenas algumas. Zacarias 11, versículo 12, diz assim: E eu disse-lhes... Encontraram? Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixa-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Aqui já estava sendo dito que o Messias, quando viesse, seria vendido, seria traído. Receberia ali 30 moedas de prata. Em Mateus 26, 15, diz o quê?
Podem colocar aqui na tela. Que me quiseste dar, eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. Você está lendo aí o livro de Zacarias, e algumas páginas para frente o livro de Mateus, parece que foi escrito na mesma época, mas não. Entre essas páginas passaram-se mais de centenas e centenas de anos. Falaram que seria vendido por 30 moedas, e Mateus confirma, foi vendido por 30 moedas. Zacarias capítulo 13, uma página para frente, verso 7, mais uma profecia messiânica, diz assim: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Falando que o Messias ele seria abandonado pelas suas ovelhas, pelos seus discípulos. E Marcos capítulo 14, verso 50, diz o seguinte: então, deixando-no, todos fugiram. Foi abandonado. Acusado também por falsas testemunhas, isso já estava escrito num salmo messiânico, Salmo 35, vai lá em Salmos, verso 11, isso já estava predito anos e anos antes de Jesus nascer. Salmo 35, versículo 11. Olha só, um salmo messiânico também, uma profecia messiânica escrita por Davi. Salmo 35, versículo 11. Diz assim: falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Lá em Mateus 27, verso 12, é dito o seguinte: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenar à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Isaías capítulo 53, verso 7, Isaías ele é muito claro nas suas profecias. Vamos lá, Isaías 53, 7. Isaías falando sobre a aparição, as dores e a glória do Messias, ele fala muito sobre isso, é muito claro que Isaías está falando do Messias, de Jesus. Isaías 53, versículo 7, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E lá em Mateus, capítulo 27, verso 12, diz que, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Cumprimento dessa profecia. Em Salmo 22, verso 16, diz: transpassaram-me as mãos e os pés. E em Lucas 23, 33, diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Isso está lá em Lucas, capítulo 23. Isaías 53, verso 12, você pode ler aí. Isaías 53, 12, falando o que fizeram na sua crucifixão, diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Diz aqui: foi contado com os transgressores. E foi isso que aconteceu. Lucas capítulo 23, verso 34, diz que Jesus ele foi crucificado com ladrões, e ele intercedeu por esses ladrões. Ele disse, tanto quanto aos ladrões e quanto aos que estavam ali crucificando ele: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Salmo 22, verso 18 diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E lá em João 19, está o cumprimento: os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo, e disseram: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ele, para ver a quem caberá. Salmo 69, 21 diz: por alimento me deram fel, e na minha boca sede, e na minha sede me deram a beber vinagre. E Mateus 27, 34 diz: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Salmo 22, verso 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras são ditas lá em Mateus, capítulo 27, no verso 46. Deus meu,
por que me desamparaste? Amós 8, verso 9 diz: sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entebrecerei a terra em dia claro. E lá em Mateus 27, verso 45, diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. A última das que eu separei está em Isaías capítulo 53, verso 9, bem no capítulo que a gente tinha aberto. Isaías 53, 9 diz: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Mateus 27, 57 descreve bem isso, que veio um homem rico de Arimateia, chamado José, e Jesus foi depositado no seu túmulo. Separei apenas algumas, são dezenas e dezenas de profecias, a qual os discípulos tinham acesso, os líderes religiosos tinham acesso. Mas como diz lá em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. A mais forte dessas profecias que eu acho, e que se principalmente os discípulos tivessem se atentado a elas, eles teriam sido consolados num dos dias mais difíceis da vida deles, é a que está no livro de Oséias, Oséias capítulo 6, e essa eu faço questão que você abra, Oséias 6, verso 1. Oséias capítulo 6, versículo 1. Nós lemos muito do que aconteceria com Jesus ali na sua crucifixão, na sua morte. Só que essa profecia ela fala algo um pouco diferente, olha só. Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Algumas versões dizem que ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. E essa é uma profecia muito clara acerca do Messias, de que Ele não apenas seria morto, mas de que ao terceiro dia o Messias seria ressuscitado. Meus amigos, eles não se lembraram dessa profecia. Os próprios discípulos não perceberam isso, tanto é que no terceiro dia, no domingo de Páscoa, quando eles foram ao túmulo, Jesus não estava lá, o que aconteceu? Roubaram o corpo, o que aconteceu? Levaram o nosso mestre. E a Bíblia ela é muito clara, e ela descreve, lá em Mateus 28, 6, diz assim: Ele não está mais aqui, mas ressuscitou como havia dito. Olha só, ressuscitou como havia dito. Lembrando os discípulos, falando: olha, Ele tinha avisado que Ele ia ressuscitar. Esse verso para mim é o verso central do dia de hoje, do domingo de Páscoa, é um dos versos mais lindos. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou, como havia dito. E o anjo ainda fala: vem cá, vem ver o lugar onde o Senhor jazia, vem ver o lugar onde o Senhor estava. Olha só como está vazio. Ele não está mais aqui. Jesus vive. Hoje, Jesus está vivo. Fica imaginando, os discípulos, como foi o domingo deles, de uma hora para outra, tudo que eles acreditavam foi ao chão. Jesus permitiu-se ser crucificado. Para eles era inadmissível, depois de tudo que eles viram, Jesus curar doente, Jesus ressuscitar um morto, Jesus, fazer milagres assim, nunca vistos antes. E Ele não é capaz de descer da cruz? Os discípulos ficaram indignados: como assim, Jesus? Essa é a hora de Jesus descer, de Jesus acabar ali com soldados e mostrar que é um governante aqui, e a gente vai fazer uma revolução e vai estabelecer o reino de Israel em toda a terra. Só que Jesus não fez nada. Jesus ficou mudo, ficou quieto, se permitiu ali ser crucificado, se permitiu ser martelado. E os discípulos que deixaram toda a sua vida para trás, acreditando naquilo, agora se veem sem praticamente nada. E eu fico pensando, viajando no pensamento dos discípulos naquele sábado onde Jesus estava morto. E agora, o que a gente vai fazer? E agora, o que deixamos tudo para trás? As pessoas sabem que nós estávamos com Jesus, se fizeram isso com Jesus, imagino que não vão fazer com a gente daqui para frente. Mas como assim a gente deixou tudo para seguir o Messias? Ele não era o Messias, mas Ele deixou morrer, como assim?
Até que no domingo, eles recebem a notícia de que Jesus ressuscitou. Foi muito difícil para eles acreditarem. Foram até no túmulo, olharam, como assim? Não estou acreditando. Maria chegou e falou, olha, ele apareceu para mim, Jesus está vivo. E eles, está vendo demais, né? Você está muito aí, pensando muito nisso. Não acreditaram, até que Jesus mesmo apareceu. Jesus falou, olha, toca aqui. Vê que sou eu. E meus amigos, o nosso Jesus, que foi morto, ressuscitou. O nosso Jesus, Jesus Cristo, hoje vive e hoje está vivo. E Páscoa é isso, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A crucifixão, ela é fundamental para a nossa salvação. Só que se não houvesse e não tivesse tido a ressurreição, a própria crucifixão de Jesus, ela não teria sido completa. Jesus, ele teria que vencer a morte. A ressurreição foi isso, foi Jesus Cristo vencendo a morte e nos dando a oportunidade de, pelos seus méritos, vencê-la também, quando ele voltar nas nuvens do céu. Jesus Cristo vive. Páscoa é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E hoje Ele está à nossa disposição. A maioria dos líderes religiosos, grandes homens religiosos aí, idolatrados por muitas pessoas, estão no pó, estão numa tumba, estão ali com um lugar onde eles morreram sendo idolatrados. Só que o nosso Jesus, Ele não está enterrado em nenhum lugar, Ele está no céu. O nosso Jesus está vivo. Isso é a Páscoa. Se lembre disso. Nunca se esqueça que Jesus morreu por você, mas Jesus também ressuscitou por você. Ele venceu a morte para que você tivesse a chance da vida. Jesus não apenas morreu por você, mas hoje Ele está vivo por você. O sacrifício já foi feito, a morte já foi vencida. Falta apenas eu e você acreditarmos, aceitarmos esse presente de vida eterna que Jesus ofereceu, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Jesus já fez a parte dele, Jesus já veio a essa terra, Jesus já viveu, já sofreu, já morreu, já ressuscitou, e hoje Ele espera que você aceite esse sacrifício e viva literalmente em novidade de vida. Essa é a parte mais fácil. A nossa parte na salvação é a parte mais fácil. Jesus, Ele fez o mais difícil, Ele se entregou e a gente só precisa aceitar. Um dia desses um amigo, perguntou, poxa, será que alguém que faz isso ou faz aquilo outro vai ser salvo ainda? E eu me perguntava muito isso, Eu via quando criança e até minha adolescência, eu via Deus como um Deus que às vezes esperava só uma derrapada nossa para poder dizer, olha, não, você está fora do céu, pronto, aí, tá vendo, você pecou. Às vezes ficava ali esperando a gente errar, a gente pisar na... ixi, já não dá mais, aí, tá vendo, não dá para ir para o céu. Até que quando eu fui apresentado ao Jesus, ao Deus da graça, ao Deus do amor, ao Deus que morreu por mim, eu vi que para alguém não se salvar, esse alguém vai ter que se esforçar muito, muito mesmo. Porque o nosso papel, a nossa parte na salvação é simplesmente aceitar, é simplesmente dizer sim ao sacrifício que já foi feito por nós. Use essa Páscoa como essa oportunidade. Oportunidade de aceitar o sacrifício que foi feito por você. Aceitar a ressurreição de Jesus Cristo, que foi feita por mim e foi feita por você. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E hoje, Ele nos convida a aceitar o seu sacrifício. Enquanto eu escrevi essa mensagem, eu escrevi um pequeno poema, e eu gostaria de ler com vocês, que representa para mim um pouco da nossa atitude diante do sacrifício de Jesus. A nossa atitude diante desse dia de Páscoa. Eu vou ler uma vez, e em seguida eu convido todos vocês que aceitam o sacrifício de Jesus para lermos juntos e fazermos dessas palavras a nossa oração. 3 estrofes pequenas dizem o seguinte: querido Deus, venho aqui te agradecer por você ter vindo como um bebê nascer. Muito obrigado por vir morrer por mim, por entregar a sua vida para que a morte não fosse o fim. Sei que hoje, infelizmente, muitos não enxergam o valor e dão mais atenção a um coelhinho do que a Jesus e ao seu amor. Mas não serei enganado, sei que a Páscoa é Jesus e sei que comemoramos sua morte por mim na cruz. A Páscoa serve para isso,
para de Jesus me aproximar e do fundo do meu coração agradecer a Ele por me amar. Jesus, muito obrigado por seu amor infinito. Prometo te amar para sempre e ser sempre seu melhor amigo. Você quer dizer isso para Jesus? Eu coloquei na tela e convido você a juntos lermos essa oração. Diga como uma oração sincera para Deus. Podemos? Querido Jesus, por você ter vindo como um bebê nascer, muito obrigado por vir morrer por mim e por entregar a sua vida para que a morte não fosse o fim. Sei que hoje, infelizmente, muitos não enxergam o valor e dão mais atenção a um coelhinho do que a Jesus e seu amor. Mas não serei enganado. Sei que a Páscoa é Jesus e sei que comemoramos sua morte por mim na cruz. A Páscoa serve para isso, para de Jesus me aproximar e do fundo do meu coração agradecer a Ele por me amar. Jesus, muito obrigado por seu amor infinito. Prometo te amar para sempre e ser sempre seu melhor amigo. Você quer dizer isso hoje para Jesus? Que Deus abençoe a sua vida e que essa Páscoa, a Páscoa que comemoramos hoje, cele essa decisão, essa aceitação da morte e da ressurreição de Jesus por mim e por você. Nós teremos uma música especial cantada agora. Enquanto as palavras dessa canção ecoarem nesse tempo, eu convido você a fechar os seus olhos e, numa oração sincera, agradecer a Deus por esse sacrifício, aceitar esse sacrifício e entregar a sua vida como um sacrifício vivo ao nosso Senhor Jesus. Imagine quanta dor passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável, pecado. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor.
mas mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Você pode se levantar para fazermos uma última oração? Oremos. Santo Deus, louvado seja o teu nome pela oportunidade de salvação que cada um de nós recebemos. Muito obrigado por esse sacrifício que foi feito por nós. Muito obrigado por esse sacrifício que foi feito por mim, querido Deus, e por cada um dos que aqui estão. Queremos nessa noite, nesse domingo de Páscoa, agradecer e louvar o teu nome, porque Jesus, o nosso Salvador, está vivo. Muito obrigado porque adoramos, porque amamos e porque entregamos a nossa vida para um Deus vivo. Entregamos o nosso coração a Ti nessa noite. Fazemos dessa Páscoa, Deus, um marco em nossa vida e literalmente um recomeço, entregando a nossa vida àquele que se entregou por nós. Abençoe a semana de cada um aqui, cuida das nossas lutas, transforma o nosso coração, abençoe os nossos familiares, conduz aos nossos lares em paz e tranquilidade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.